Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site. E se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53, o exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda a química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, então vamos dar início aqui à resolução de mais uma lista de exercícios aqui no nosso canal. Dessa vez a lista é do bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química, a primeira aula, a aula de soluções e coeficiente de solubilidade. Então vamos aí à leitura da primeira questão. Então a gente tem aqui uma questão da PUC de 2015. Determinadas substâncias são capazes de formar misturas homogêneas com outras substâncias. A substância que está em maior quantidade é denominada solvente, a que se encontra em menor quantidade é denominada dissoluto. O cloreto de sódio NaCl forma solução homogênea com a água, em que é possível solubilizar a 20 graus Celsius 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. De posse dessas informações, uma solução em que 545 gramas de NaCl estão dissolvidos em 1,5 litros de água a 20 graus Celsius sem corpo de fundo é. Então, uma questão bastante interessante, onde ele te dá a solubilidade, ou seja, ele diz qual é a quantidade de NaCl que satura 100 gramas de água, e ele está dizendo que dissolveu uma outra quantidade em uma outra quantidade de NaCl em 1,5 litro de água, que a gente pode encarar aí como 1.500 gramas de água, uma vez que a densidade da água é igual a 1, tá certo? Então ele está dizendo que essa solução é sem corpo de fundo e ele pergunta qual é o tipo de solução. Então ela pode ser saturada, insaturada, concentrada, supersaturada ou diluída, tá certo? Então vamos lá, qual a informação que a gente tem? Que em 100 gramas de água cabem 36 gramas de NaCl. Em 1.500 gramas de água, que é a quantidade que ele informou aqui, qual é a quantidade de sal que caberia? Então a gente chegou em 540 gramas em 1,5 litro de água. Ora, se eu
tenho aqui 540 gramas para saturar a solução e eu encontrei aqui uma quantidade maior do que a coeficiente de solubilidade, porém em uma solução sem corpo de fundo, significa então que a minha massa dissolvida é maior que 540 gramas, portanto uma solução supersaturada, aí alternativa C na primeira questão, tá certo? Na segunda questão, a gente tem uma questão aí do Mackenzie de 2015, onde ele vai trazer para a gente a ideia de uma tabela. Então a gente vai trabalhar com uma tabela pensando na solubilidade. Olha lá, a solubilidade do cloreto de potássio, KCl, em 100 gramas de água em função da temperatura é mostrada na tabela abaixo. Então o que você percebe? À medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a solubilidade, ou seja, é uma dissolução do tipo endotérmica. Aí está dizendo o seguinte aqui, ó, ao preparar-se uma solução saturada de KCl em 500 gramas de água a 40 graus Celsius e posteriormente, ao resfriá-la sob agitação, isso aqui é importante porque o resfriamento sob agitação impossibilita a formação de soluções supersaturadas. Então ele resfriou de 40 até 20 graus Celsius, ele diz o quê? Letra A, nada precipitará, precipitarão 6, 9, 30 ou 45 gramas de KCl. Então a gente tem aí muitos formatos de resolução deste exercício. Um dos formatos que eu acho mais tranquilo é esse. A temperatura inicial é 40 graus Celsius. A temperatura final é 20. Em 40 graus Celsius eu consigo dissolver 40 gramas de KCl. A 20 graus Celsius eu dissolvo apenas 34 gramas. Ou seja, se eu resfriar uma solução com 100 gramas de água de 40 para 20 graus Celsius, irão precipitar 6 gramas de KCl, porque é a diferença de solubilidade nessas temperaturas para 100 gramas de água. Como no exercício ele está me dando 500 gramas de água, então eu sei que para 100 gramas de água precipitam 6 gramas, para 500 gramas de água vão precipitar X gramas, ou seja, uma relação diretamente proporcional. A gente tem aí então a multiplicação em cruz, 6 vezes 500 dividido por 100, a gente vai ter aí 30 gramas de KCl como precipitado ou como corpo de fundo. Então aqui a alternativa seria a alternativa D de dado para a segunda questão, beleza? Na terceira questão, a gente tem aqui uma questão bastante interessante também. Olha só, a tabela a seguir refere-se à solubilidade de um determinado sal nas respectivas temperaturas. A 50 graus Celsius, a solubilidade deste referido sal é 70 gramas para 100 gramas de água e a 30 graus Celsius é de 60 gramas para 100 gramas de água. Aí ele está dizendo assim, ó, para se dissolver 40 gramas desse sal a 50 e a 30 graus Celsius, as massas de água necessárias respectivamente são. Então sempre que ele faz esse tipo de pergunta, ele quer que você responda pensando numa solução saturada sem corpo de fundo. Então ele fez a pergunta a 50 e a 30 graus Celsius, então evidentemente nós vamos fazer duas contas aqui, tá certo? Então olha lá, a 50 graus Celsius, qual a informação que você tem? Que a cada 100 gramas de água, você dissolve 70 gramas de sal. Como ele quer dissolver apenas 40 gramas do sal, a gente vai colocar aqui a massa do sal embaixo da massa do sal e a gente vai descobrir qual é a massa de água necessária. Resolvendo essa proporcionalidade, a gente chega em 57,14, ou seja, a gente pode ter aí a alternativa C e a alternativa E. Já eliminamos 3 alternativas aí com uma conta. É evidente que a gente vai precisar fazer a segunda conta. E o raciocínio é exatamente o mesmo. Agora, eu vou pegar a 30 graus Celsius. Eu sei que 60 gramas do sal são dissolvidos em 100 gramas de água. Para eu dissolver 40 gramas do sal, eu vou precisar de Y gramas de água. E aqui o resultado deu 66,67, o que corresponde aqui, ó, à alternativa C de casa para a questão de número 3. Então, a gente usou a informação da tabela e comparou com a informação dada e exatamente o que ele pedia. Olha só, ele pediu as massas de água, então a gente informou aí as duas massas de água necessárias para para dissolver essa massa do sal hipotético aqui do exercício. Tranquilo? Vamos então para o quarto exercício, é um exercício da FUVEST. Agora é um FUVEST de 96, você vai falar assim, pô, de novo exercício antigo. Vamos lembrar o que eu disse, o que eu sempre digo. Tem alguns exercícios que são extremamente tradicionais e é importante que você saiba resolvê-los porque
eventualmente eles caem nas provas com outras roupagens, tá certo? Então olha lá, 160 gramas de solução. Não são 160 gramas de água, 160 gramas de solução aquosa de sacarose a 30 graus Celsius são resfriados até 0 graus Celsius. Quanto do açúcar cristaliza? Ele deu a informação, a solubilidade a 30 graus Celsius, deu a solubilidade a 0 graus Celsius. Este exercício a gente tem aí N formas de resolver. Eu vou resolver este exercício de uma forma e o próximo exercício que versar sobre o mesmo assunto resolverei de outra forma. Então vamos lá. A gente sempre tem que partir da nossa temperatura mais alta, da maior temperatura, porque o processo aqui é um processo de resfriamento. Então a 30 graus Celsius, a tabela está me dizendo que 220 gramas de soluto com 100 gramas de solvente me formam 320 gramas de solução. Como no exercício ele te deu 160 gramas de solução, eu posso descobrir com estas 160 gramas exatamente qual é a massa de solvente e qual é a massa do soluto dissolvida. Como aqui a gente está vendo que é exatamente a metade, então eu vou ter a metade de 100, que são 50 gramas de solvente, e a metade de soluto, que são 110 gramas de soluto dissolvidos. Uma coisa que é importante você lembrar, por mais que você resfrie a solução, a sua quantidade de solvente nunca vai mudar. O que muda é a quantidade de soluto que vai estar dissolvida. Então, com essa ideia, a gente vai verificar a 0 graus Celsius, pensando que eu tenho 50 gramas de solvente, qual seria a quantidade máxima de soluto dissolvida? Ora, eu sei que a 0 graus Celsius, 180 gramas do soluto vão ser dissolvidos em 100 gramas do solvente. Para 50 gramas de solvente, que eu descobri no item anterior, que eu tinha 50 gramas de solvente, qual é a massa de soluto dissolvida? E aí eu venho aqui, eu tenho 90 gramas dissolvidos. Ora, agora a gente tem que usar um pouco do nosso raciocínio lógico. Se você tinha 110 gramas dissolvido a 30 graus Celsius e agora você tem apenas 90 gramas dissolvido, essa diferença entre a massa do soluto dissolvida a 30 graus Celsius e a massa do soluto dissolvida a 0 graus Celsius é a massa de açúcar que foi cristalizado. Então, olha lá, cristalizado, eu tenho 20 gramas de açúcar cristalizados, então eu tenho aqui a alternativa A para esta questão, beleza? Já estamos aqui no final da lista e vem o quinto exercício, que é um exercício da FEI, também de 1995, um exercício também antigo, porém importante para que a gente possa, de novo, colocar em prática todos os conceitos aí acerca de soluções e solubilidade. Aqui é um exercício muito parecido com aquele da FUVEST. Tem-se 500 gramas de solução aquosa. Então, olha só que interessante. 500 gramas de solução. De novo, não é 500 gramas de água. Ela está saturada a 50 graus Celsius. Ele pergunta qual é a massa de cristais que se separam da solução quando ela é resfriada até 30 graus Celsius. Agora eu vou resolver isso aqui de uma outra forma. Olha só que interessante. Quando eu tenho 360 gramas de solução, que é a somatória dos 260 do soluto com 100 gramas do solvente, quando eu tenho 360 gramas de solução, qual é a massa que vai precipitar? Ora, é só eu ver esta diferença aqui, ó. A diferença entre 260 e 220 é igual a 40 gramas. Ou seja, quando eu tenho 320 gramas de solução, precipitam 40 gramas, ou seja, cristalizam 40 gramas do açúcar. Ora, se para 360 gramas de solução eu tenho 40 gramas de precipitado no resfriamento, com 500 gramas de solução eu tenho X. É uma conta muito mais direta e a gente chega aqui no 55,5. Se você quiser, você pode agora fazer o seguinte: pega o quarto exercício e tenta resolver desta forma. Descobre qual é a diferença, saiba que a diferença é num X de solução, num Y de solução que o exercício der, você encontra a quantidade que precipita. E aí depois que fizer isso, pega agora este exercício quinto aqui e tenta resolver como eu resolvi o quarto exercício. Ou seja, descobre qual é a quantidade de solvente aqui e pega esta massa de solvente e descobre quanto vai estar dissolvido do soluto.
faz a diferença e você tem que encontrar o mesmo resultado. Tranquilo? Olha só o que aconteceu. Chegamos ao final de mais uma lista, resolução de mais uma lista aqui no nosso canal. Eu agradeço demais a sua presença. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor se inscreva. Se gostou dessa aula, clique aí no botão curtir. Se você tem algum amigo que tem dúvidas também nesses passos iniciais aí da fisicoquímica, por favor compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais esse vídeo. Quem sabe você não pode ajudar uma outra pessoa e consequentemente ajuda também o nosso canal aqui no crescimento que a gente tanto almeja. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio, só deixar um comentário aqui para mim no YouTube mesmo ou enviar um e-mail para o quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas. Se você se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer mais uma vez, beijo, tchau!